Seja bem-vindo ao canal Marcos Valadares. E este canal tem o propósito de transmitir conhecimento, informação. Afinal de contas, o povo perece porque falta conhecimento. Inclusive, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nesta aula de hoje, eu vou te ensinar a identificar quem são os filhos do diabo que frequentam a sua igreja. Existem pessoas que quem enviou para uma igreja foi o próprio Satanás. E o mais triste é que tem pastor fazendo cafuné em bode e dando comida para lobos. É muito importante você compreender que esses bodes, esses lobos, esses filhos do diabo, eles estão dentro das igrejas de forma muito bem disfarçada. Eles têm cara de crente, eles têm jeito de crente, eles têm aparência de crente, eles estão muito bem camuflados, eles estão muito bem maquiados. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 15, fala sobre lobo em pele de cordeiro. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, fala que Satanás, o próprio Satanás, se transfigura, se disfarça em anjo de luz. Justamente por isso, esses filhos do diabo estão infiltrados nas igrejas de forma camuflada, de forma maquiada. Mas pela luz da palavra, nós podemos identificar e não cair no laço do diabo. Afinal, nós não podemos ignorar os seus ardis. A Bíblia dá um nome para esses filhos do diabo. E esse nome está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 24 ao 27. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 27. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no campo. Boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Observe que quem semeia o joio é o inimigo. O joio não é o inimigo. O joio é uma semente que o inimigo semeia. E onde é que ele semeia? Ele semeia justamente onde tinha uma boa semente. Ou seja, em ambientes onde tem uma plantação de Deus, o inimigo ele vai se infiltrar para plantar junto o joio. Onde tem ovelha, haverá bode. Onde tem trigo, haverá joio. Onde tem profeta, haverá falso profeta. Onde tem fogo de Deus, haverá fogo estranho infiltrado. Veja o versículo 26 e 27 que diz assim: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os seus servos, os servos do pai de família, indo ter com eles, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo uma boa semente? Por que então tem aqui joio? É necessário você entender que onde Deus estiver se movendo, onde Deus estiver trabalhando, onde estiver ocorrendo um avivamento, ou seja, onde houver sementes boas da parte de Deus sendo plantadas, o inimigo vai tentar se infiltrar para contaminar, para infiltrar o joio no meio do trigo, o bode no meio dos lobos, o falso profeta no meio dos verdadeiros profetas. Tentar inserir o fogo estranho aonde existe fogo santo, para corromper, para contaminar. E nós precisamos estar muito bem apercebidos acerca de tudo isso. É muito importante você compreender que o diabo nunca conseguiu derrotar o povo de Deus de fora para dentro. Nunca conseguiu derrotar o povo de Deus usando os filisteus, os babilônicos, os egípcios, através das perseguições à igreja primitiva. O diabo nunca conseguiu derrotar o povo de Deus de fora para dentro. Então ele inovou o seu plano. Ele criou uma nova estratégia para tentar destruir o povo de Deus de dentro para fora, infiltrando seus filhos, infiltrando os seus enviados malignos, mau caráter. Observe que Jezabel
lá de Apocalipse, ela estava dentro da igreja de Tiatira. Alexandre o Latoeiro estava dentro da igreja de Corinto. Judas estava dentro do colégio apostólico de Jesus. Então, pessoas que fizeram um certo estrago, pessoas que tentaram destruir a obra de Deus, o reino de Deus, a vinha e a plantação de uma boa semente, elas estavam infiltradas, não tentando destruir de fora para dentro, mas tentando destruir de dentro para fora, pois estavam inseridas, infiltradas ali dentro. Agora veja que coisa interessantíssima. Jesus ele teve 12 discípulos. Dos 12, um ele chamou de Satanás e o outro ele chamou de diabo. Em João capítulo 6, versículo 70, Jesus chama Judas de diabo. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 23, Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Diabo e Satanás. Qual é o significado de diabo? Diabo significa enganador. Satanás significa adversário. Então, quando Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, ele estava repreendendo o adversário, porque Pedro estava se opondo ao que Jesus estava falando. Pedro estava se opondo, sendo um adversário ao que Jesus estava proclamando naquele momento. E Jesus imediatamente se posiciona e repreende-o, dizendo: para trás de mim, Satanás, que no grego significa adversário. E quando Jesus disse que Judas era o diabo, é porque ele era enganador, traiçoeiro, traidor, infiel, não era leal, ou seja, enganador, enganador. Diabo no grego, enganador. Agora, eu quero que você compreenda tipos de pessoas que o diabo envia para a sua igreja. Tipos de pessoas que o diabo envia para a sua igreja. Primeiro tipo de pessoa, pessoa que é adversária do propósito e opositora da visão. Eu vou repetir isso daqui. Pessoas que em tudo, elas são opositoras da visão e adversárias do propósito. Por que que o inimigo ele infiltra pessoas para se opor à visão? Para ficar combatendo contra o propósito? Porque o próprio inimigo sabe que um reino subdividido não prospera. Um reino subdividido, ele não subsiste. E essa pessoa que ela sempre é opositora à visão, sempre ela é adversária do propósito, ela está tentando causar uma divisão. Divisão vem do grego duo vision, que quer dizer duas visões. E aonde há uma visão, aonde há um propósito, aonde há uma missão muito bem clara e estabelecida, essa pessoa adversária do propósito, opositora da visão, ela fica tentando implementar uma segunda visão. Ela fica tentando inserir uma segunda visão. E duas visões causa duo vision. Duas visões vai causar uma divisão. Então, observe bem, se existe alguém na sua igreja que em tudo ela se opõe, tudo ela questiona, tudo ela fica contra, ela é adversária do propósito, ela é opositora da visão. Um outro tipo de pessoa que o diabo infiltra na igreja é aquela pessoa que sempre vive murmurando e sempre fala negativamente. Tudo dela é não dá, não temos, não podemos, não conseguimos, é difícil, é pesado. É uma pessoa que sempre puxa para baixo. Ela nem vai, nem deixa outro ir. Ela nem consegue e ainda quer convencer os outros que também não vão conseguir. Ela não avança e também não permite que outros avancem, porque ela é murmuradora. Ela é uma pessoa que só fala negativamente. Entenda uma coisa, em nome de Jesus, a fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também vem pelo ouvir. Quando você ouve alguém cheio de fé, entusiasmado, motivado, encorajado, ativado, avivado,
Você acaba gerando aquela fé também, porque a fé vem pelo ouvir. Mas o contrário também funciona e é verdadeiro. A incredulidade também vem pelo ouvir. Ficar perto de alguém que está sempre murmurando, sempre reclamando, sempre jogando um balde de água fria nos projetos, nos sonhos, na missão, no propósito, na visão, isso acaba contagiando também. Murmuradores são ladrões da sua fé. Eu vou repetir isso daqui. Murmuradores são ladrões da sua fé. Quando você está crendo, quando você está na fé, quando você está com expectativa de que vai dar certo, de que vai conseguir, o murmurador chega para falar o que não deve, falar de forma incrédula e roubar o quê? Roubar a sua fé. Portanto, tome muito cuidado com aquela pessoa que sempre vive murmurando e falando negativamente. Terceiro tipo de pessoa que você precisa tomar cuidado é aquela pessoa que está na igreja e ela atiça a imoralidade sexual. É aquele tipo de pessoa que vive atiçando a imoralidade sexual. Já namorou com vários na mesma igreja. Já namorou com várias na mesma igreja. E todas as pessoas de quem ele ou de quem ela se aproxima, a carne fica à flor da pele. Pessoas que atiçam a imoralidade sexual. Lá em Apocalipse, capítulo 2, vai falar de Jezabel. Uma mulher que se dizia profetisa, mas conduzia o povo de Deus à idolatria e à imoralidade sexual. Alexandre o Latoeiro, do qual Paulo se refere, ele também estava dentro da igreja de Corinto, provocando e praticando a imoralidade sexual. Então existem algumas pessoas que o diabo implanta nas igrejas para corromper a santidade, para despertar a carnalidade de outros, para aflorar em outros a imoralidade sexual. E estão dentro da igreja, como diz o ditado, pintando e bordando. E às vezes, o pastor que tem o cajado, o pastor que tem a autoridade espiritual, que é o cabeça, que é o líder, que é o responsável, está ali, dando ração para a cobra, dando alimento para o bode, fazendo carinho no lobo. Quarto tipo de pessoa que é filha do diabo e está infiltrada nas igrejas, de dentro para fora tentando destruir justamente, né? De dentro para fora. Porque, quero ressaltar isso aqui, o diabo não consegue destruir a igreja de fora para dentro. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O diabo não tem força contra o Cristo vivo ressuscitado que já triunfou na cruz do Calvário, humilhando Satanás e seus demônios e fazendo deles um espetáculo público. Mas aí o diabo, sabendo que não consegue destruir a igreja de fora para dentro, infiltra o joio no meio do trigo para tentar destruir de dentro para fora. Infiltra o lobo no meio das ovelhas para tentar destruir de dentro para fora. Infiltra os falsos profetas no meio dos verdadeiros profetas para tentar destruir de dentro para fora. E o quarto tipo de pessoa que o diabo infiltra na igreja é aquela pessoa que espalha a frieza espiritual e o distanciamento da igreja. Existem pessoas que vão à igreja, que se convertem e o objetivo dela não é se firmar. O objetivo dela é se aproximar de alguém que está firme e conseguir esfriar a fé dessa pessoa. Se aproximar e criar um tipo de relacionamento, seja na amizade ou até um relacionamento amoroso, para causar nesta pessoa um esfriamento espiritual, tirá-la do propósito e distrair a fé desta pessoa. Até porque a distração é inimiga da unção. Portanto, tome muito cuidado com esses 4 tipos de pessoas. Pessoas que sempre são opositoras da visão, adversárias do propósito. Pessoas que sempre murmuram e falam negativamente para roubar a sua fé. Terceiro tipo de pessoa, aquela pessoa que atiça a imoralidade sexual de várias pessoas. E quarto tipo, aquela pessoa que espalha a frieza espiritual
e o distanciamento da igreja. Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilha essa mensagem, este ensino, este vídeo com alguém. Shalom.